Sejam bem-vindos, galera! Papo com Gonai começando. E hoje a presença de uma participação especial do retorno dele. E um convidado especial. E convidado especial de hoje. Pessoal, estamos começando mais um Papo com Gonai nesse ritmo descontraidíssimo aqui. Galera toda animada. Pessoal, se vocês ainda não conhecem o Papo com Gonai, entra lá, @Papo com Gonai, tudo junto. No Facebook, Papo Fit ou Papo com Gonai, vocês também acham. E no YouTube, depois, Papo com Gonai. Por que eu falei depois? Porque agora tá ao vivo, pessoal. Entra lá no Instagram, tá ao vivo, Papo com Gonai. E no Facebook também. E essa matéria depois ela é editada na íntegra, toda a entrevista editada, cortada, onde a gente faz direitinho os cortes e deixa para vocês lá no YouTube, para vocês acompanharem, divulgar ainda mais o nosso trabalho. Pessoal, agradecendo também os nossos patrocinadores que fazem o nosso programa cada vez mais vivo aí, da Mata Bebidas. Que tá com a gente desde o começo, né, cara? E um abraço para quem? Pra Virgínia, Luciana e o pessoal Calil, exatamente, né, Leopoldina Turismo, com Paulo José, tá? Paulo José tá para vir aqui também no programa. Leopoldina Turismo, se vocês quiserem viajar com qualidade, né? Leopoldina Turismo. Drogarias Cotegipe, um abraço lá pro Renan, com os polivitamínicos exclusivos Max Corp, onde eu também sou patrocinado, Júlio. Tô querendo crescer. Você falou que tá maior que eu. A linha Max vou chegar. Corp é boa. É boa. Eu vou chegar junto, hein? Academia, Gonai Fitness, e a Academia, e o nosso grande amigo youtuber, Paulinho da Céu Azul News. É isso aí. Pessoal, estamos aqui, ele vai fazer a sua apresentação também, Juliano Calabria, e depois a gente vai apresentar o nosso super convidado de hoje, o Júlio Caris, que está daqui a pouquinho aqui para falar. Júlio, seja bem-vindo ao Papo com Gonai, o nosso Papo Fit. Pessoal, prazer estar de volta aqui. O pessoal deve estar se perguntando, né? Porque sempre pergunto. Porque a gente ficou um tempo afastado aí, o que deu, se foi briga. Não, a gente nunca brigou. Deixar bem claro. Amo o Gonai de paixão. Porra, o que me afastou do programa foi porque eu passei por um período familiar complicado, por causa de saúde da minha mãe, e eu não estava dando conta de tudo. Então, para não atrapalhar o processo, o projeto nosso, né? Então, eu falei com o Renato para ele seguir, né? Falei assim, dei a entender que seguisse sem mim por enquanto. O Antônio tentou até fazer esse casamento voltar ali naquele momento conturbado. Eu expliquei para ele a situação e ele falou que eu poderia fazer até de longe o programa. Mas eu estudando... E a gente está com os projetos aí, exatamente. E eu estudando a situação por cima, eu achei melhor não tentar fazer isso de longe, porque não ia ficar bom, né? A nossa química é excelente, sempre foi. O Renato é um cara que eu amo de paixão, gente amigo aí, nem sei quanto tempo aí. Então, desde novo. Mesmo de longe, eu acompanhava, eu sempre incentivei, eu ficava de longe até com medo do caminho que o programa ia tomar, até para dar os toques, falar assim, poxa, eu posso falar com ele, eu tenho essa abertura de falar, né, de dar esses toques. Renato, não é por aí, vamos lá. Inclusive assim, alguns convidados com receio de chegar para poder falar ou para ter essa entrada de como participar, para mostrar realmente o trabalho na área de saúde, que é o que a gente aborda, que foi o tema principal para a gente começar isso tudo. Então, eu nunca deixei de estar presente. Então, eu queria deixar bem claro para todo mundo que está assistindo a gente que não teve nada disso. No entanto, que eu estou aqui hoje. A gente encontrou outro dia de manhã, 6 horas da manhã, eu estava treinando. A gente conversou, vamos lá, vamos. E aí a gente vai fazer umas externas, a gente já está programando. A gente está programando umas coisas A gente legais, já tem um evento agora, dia 6/7, com o pessoal da Black School. Então a gente vai ter palestra com o Fernando Marques, que é o embaixador da Black School, está todo mundo convidado. O evento é gratuito, todo mundo pergunta, é pago? Não, às vezes a pessoa fica com medo de ir. Não, é gratuito. É no centro, né? Tá? E é no centro dessa vez. Dessa vez vai ser no restaurante da Dani do Luiz, que é Praça Félix Martins 37, se eu não me engano. Centrão, galera. Do lado do parquinho ali. Então, quer dizer, ali você tem estacionamento, tudo quanto é lugar ali perto. Tem a ali. praça que tem Você tem a praça, entendeu? Que você pode deixar as crianças ali com babá. Você pode participar da palestra. Você vai ter uma presença VIP de Bruno Moraes, que é um dos caras referências no Brasil hoje. E você vai ter também o Fábio Caverna com a esposa, que é a Camila, que também é da Old School. Então, quem sabe, quem gosta, igual a gente, é um convite que eu estou fazendo desde já. Dia 6/7, a partir das 9h30 da manhã, na Praça Félix Martins, número 13.
tá? E a gente vai divulgar mais esse evento também então, nas redes sociais. Então minha boca já secou porque aqui fala, viu? Tava com vontade, né? Não, é isso eu aí. lembro direitinho, a primeira vez que eu sentei ali, que eu não tinha coragem de falar. Eu tava mão suando. Ali, o cara falou, vem cá falar um pouquinho. Nossa senhora, eu agarrei ali e falei, rapaz, mas depois que você senta aqui, você sente à vontade, aí isso vicia. No entanto, que olha, no meio desse negócio todo, eu comprei um equipamento para me gravar vídeo em casa. E se eu usei 2 vezes, foi muito. E eu usei 2 vezes sozinho, para poder continuar fazendo exercício, porque eu sou um cara tímido. Pode parar, parando ou não, parecendo não, eu sou um cara tímido para poder falar. E isso me ajudou bastante, o programa me ajudou bastante. Então, mas vai ter uns projetinhos, vamos botar para frente daqui a pouco, a gente já tá conversando. Agora a gente pensa para frente. Agora é contigo para apresentar nosso convidado especial. Pessoal, eu estou aqui com um amigo que eu conheci, né, anos, né, tem bastante tempo. Ele me ajudou num processo, né, quando eu entrei na Unipac, né, quando eu lecionei na Unipac, foi uma oportunidade muito bacana, sempre gostei de lecionar e pô, e lá foi uma oportunidade que eu tive, o Júlio estava presente, também me ajudou muito nessa questão. Eu quero que ele faça a apresentação dele pessoal, porque ele é um cara, assim, conhecedor da educação física. Ele é professor, ele é gestor de academias, ele é um cara top de linha. E eu não poderia deixar de trazê-lo, que ele também vai fazer um evento na cidade nossa vizinha, nossa irmã, né, Cataguases, e ele vai falar isso tudo aí pra gente hoje e contar também um pouco da história dele. Vamos para a apresentação pessoal dele, Júlio? Vamos lá? Júlio Carias, seja bem-vindo ao Papo com Gonai, com a participação do nosso Juliano Calabria também. Muito obrigado a todos aí, obrigado Renato, estou conhecendo o Juliano agora, e né, temos ótimas referências aqui, citou um amigo aqui que eu não poderia deixar de já falar, né, na família Trivelato, não só o Gustavo, mas como o pai e a mãe, que eu tive a oportunidade de conhecer, e são grandes amigos. Abraço ao Soneca, né, ao famoso Soneca, garoto. Na verdade, em Leopoldina, a gente conseguiu fazer grandes amigos aqui, né? Eu tenho muito a agradecer a cidade. Falando um pouquinho da história, eu já morei aqui em Leopoldina dos 5 aos 7 anos, né? Estudei lá no... Você é de Cataguases? Eu sou natural de Cataguases, né? Meu pai era do banco e na época a gente morou de 5 aos 7 anos aqui em Cataguases, em Leopoldina. Daqui a gente foi para Petrópolis e de lá foi onde eu passei minha infância, embora tenha vindo bastante a Cataguases, né? Então todas as férias eu nunca perdi essa referência de Minas. Tanto é que lá em Petrópolis e na faculdade muitos me chamavam como mineiro. Tinha sotaque? Com certeza, mas depois a gente vai perdendo o sotaque. Vai perdendo. Só o Renato que não perdeu. Não, eu fui pra lá mineiro, voltei meio carioca, mas já daqui a pouco eu tô perdendo também. Que quando eu dava aula lá, né, eu não tinha esse sotaque todo, não. Mas você é lindo, assim. O Juliano. Começou. É ele. Júlio, me conte um pouquinho. Júlio, agora Júlio. Júlio e Júlio. Esse aqui vai ser uma dupla sertaneja. Júlio e Júlio. Júlio, conta um pouquinho da sua história, do início, na sua formação. Você falou que você formou em Petrópolis e depois você veio para cá, voltou para cá, ou você foi para um outro lugar? Não, na verdade eu estudei em Petrópolis, né? E passei para Gama Filho na educação física. E onde a gente começou com o curso. No segundo período, eu tive a grata satisfação de entrar para a Escola do Forte do Leme, como professor de natação, estagiando já. E de lá eu recebi um convite para trabalhar no Clube de Regatas Flamengo. Isso no Rio? Já no Rio. Então, quer dizer, desde o início, eu acho que essa minha experiência me ajudou muito na parte de conhecer a gestão, de entender como funciona uma academia pequena, né? O Forte do Leme, na verdade, era uma academia, uma aula de natação de pequeno porte, para depois a gente chegar numa estrutura do Flamengo que tinha 2.000 praticantes de natação. Ali no Forte do Leme era uma academia ali, pequenininha ali, cara, que era na Gustavo Sampaio? Na verdade era no Forte do Leme mesmo, era militar, era uma área militar. E foi muito proveitoso, né? De lá a gente teve essa oportunidade de ir para o Flamengo e por lá eu fiquei
praticamente a minha graduação inteira. Depois você continuou por lá um pouco? Dali a gente fez uma pós-graduação. Eu trabalhava com futebol, né? Gostava muito de futebol também. Então eu era atleta de futebol lá do Petropolitano, em Petrópolis, quando eu tive a oportunidade de jogar desde o infantil até o adulto. Foi meu primeiro emprego em Petrópolis, no próprio clube que eu trabalhava. E na verdade a gente foi pioneiro, que eu fui o primeiro preparador físico do clube, registrado em carteira. Desse então, Petropolitano. Isso é uma coisa eu acho que é importante de registrar aqui, porque foi fruto de como eu era como atleta, né, e como eu engajei no conhecimento e no estudo. E hoje, né, o futebol está cada vez mais, né, procurado, mais as pessoas vão se especializando em cada vez mais coisas, analistas agora de métodos de partida, fisiologia está cada vez mais avançando. Naquela época, o que você conseguiu passar para as pessoas em termos de preparação física? Como é que era a preparação física naquela época? Era muito interessante o que você está falando, porque a mudança foi muito rápida, né? Então, quer dizer, mas a habilidade técnica em si, se a gente olhar, no meu ponto de vista, a gente teve até uma perda. Hoje ficou muito físico, né, cara? Você vê que hoje em dia, às vezes não é um time que tem... Você acha poucos... Bem, minha opinião também, né? Acham-se poucos craques. Hoje em dia, qualquer um é craque. Não era igual antigamente. Antigamente a gente tinha na seleção brasileira um Rivaldo, um Ronaldo, um Ronaldinho Gaúcho, um Kaká. Cara, você podia enumerar Mazinho. Hoje em dia você vê 1, 2, o resto é carregador de piano. Né? Por causa dessa questão do físico, né? E uma questão também que eu acho que é muito importante de ser frisada, porque os locais onde tem os campos se extinguiram, né? Então hoje você praticamente vê o trabalho sendo feito dentro de um clube, dentro de uma escolinha, dentro de um projeto social. Não tem mais aquele futebol de rua. Aquela molecagem, né? Que a gente... Então acho que são pontos assim que foram mudando. Na época, o que eu posso falar com vocês é que a gente treinava 2 vezes na semana e o clube, no final de semana, tinha um resultado equiparado aos times do Rio. Por quê? Porque as crianças, na época, lá tinham a oportunidade de jogar isso na escola, de jogar no campinho de várzea, no próprio clube. Eles se preparavam fora, né? Extra, né? Então, na verdade, você tinha 2 vezes treinamentos específicos, mas tinha o bate-bola do dia a dia. Que talvez, eu acho que essa é a essência que a gente perdeu um pouco com o futebol. E eu acho que, na verdade, hoje está sendo resgatado com toda essa estrutura física. Eu acho que hoje está muito mais na pressão que o menino, né, o novato ali na escolinha, ele sofre em ser bom, em ser um ídolo, e nesse meio de caminho ele conhece tanta gente que se passa como empresário, que vai fazer e vai acontecer na vida, então cria uma expectativa e acaba frustrando. De repente você tem uma joia ali, mas você trabalhou ela de uma forma errada no meio do caminho. Então tem muito isso hoje. O futebol ele virou um mercado, né? É um negócio, né? Às vezes a gente não vê mais o prazer das crianças jogar bola. Às vezes os pais colocam na escolinha, mas é pelo menino, às vezes, se transformar num jogador. Coisa que às vezes a gente tem que pensar mais no lúdico, né? Quando eu formei em Viçosa, muitos anos atrás, a gente pensava-se mais no lúdico, né? Não era tão assim... ficcionado em dinheiro. Estou fazendo porque eu gosto e por amor. Se eu treino 3, 4 vezes, é porque eu gosto. A própria educação física escolar. Isso gera um desgaste psicológico no atleta também, né? Então isso já está começando muito desde berço ali. Desde como você falou, base. Às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Às vezes ele não consegue mostrar tudo aquilo porque ele tem essa pressão, às vezes, de casa, ou, né, do próprio local. Lá, aquele lá é um possível craque. Então, né, acabava... Lá na época, vocês tinham um pouco disso? Ou era bem mais fácil de lidar com os atletas? Olha só,
É muito interessante vocês falarem essa abordagem, e eu vou falar uma linguagem um pouco técnica aqui, porque a gente precisa, às vezes, de uma metodologia. Então, isso você vai vendo com o tempo. Né? E a experiência que a gente vai adquirindo com esses anos que a gente trabalha aí com esporte, mesmo na educação, né? Porque hoje também eu sou professor do município e do estado, a gente conseguindo adaptar metodologias que vêm de forma lúdica, que vêm de forma técnica, que vêm de forma física. Então, uma inovação que a gente conseguiu na época, na preparação física lá, e que os jogadores, na verdade, adoraram, é porque eu era preparador físico. E existia a corridinha, o famoso Cooper de 12 minutos, que é empregado até hoje, né? Em escolas militares, a gente vê bastante isso. E o Cooper que a gente fazia lá era oportunizando cada jogador com uma bola. Então, na verdade, eles tinham contato técnico com a bola o tempo inteiro, a sensibilidade do pé, né? E transportando para a natação, que a gente trabalhava, eu praticamente trabalhava com essas duas modalidades. Na natação, você tinha a oportunidade de colocar, não tinha equipamento na época. O único equipamento que tinha na natação era a prancha de isopor, né? Então, o que a gente fez? Foi adaptar canudinhos para trabalhar a respiração. No Flamengo eu trabalhava com a respiração, né? As turmas tinham uma metodologia que existia adaptação, respiração, coordenação, aperfeiçoamento. Quem chegava no aperfeiçoamento já ia para a equipe. Tipo competições também tinha. E detalhe, isso rodava em um mês. A criança tinha esse exame em um mês. Então, algumas crianças ficavam frustradas nesse processo. Então foi esse processo que a gente foi amadurecendo também com os professores lá. O Hudson esteve aqui uma vez e falou sobre essa questão da competição, que a competição não atrapalha, né? Pelo contrário, às vezes ela ajuda. O que você tem a falar sobre essa questão da competição, tanto em futebol, natação? O que você vivenciou sobre isso, Júlio? Em primeiro lugar, assim, mandar um abração pro Hudson, né? Porque Hudson. ele é Hudson Eliane. Eliane é um falou, o Júlio vai lá. Eu falei, viu? Ele é um parceiro, né? Um amigo que mesmo a gente com pouco contato, eu considero ele como um amigo mesmo. E tá fazendo um trabalho excelente aí em Leopoldina aqui, ó. Eu tive com ele nos jogos escolares aí. Mas respondendo uma parte do que você perguntou, a competição ela é muito importante para a criança. O que a gente tem que ficar analisando como que vai ser feito esse processo, entendeu? Esse processo vai ser premiado? Com certeza, porque na verdade, quando você cria uma identidade de competições onde não existe a derrota, existe sim uma vitória para todos. Um aprendizado, né? Ninguém perde, todo mundo ganha. Por quê? Um vai ganhar experiência, o outro pode ganhar medalha, mas todos vão ganhar experiência com aquela... E aquilo ali é um passo a passo, é como se fosse uma escadinha. Eu falo que todo setor a pessoa tem que ambientar, né? Então ela tem que ambientar o terceiro, ao quarto, ao quinto, a não ranquear, a uma hora ela vai ganhar. O Brasil tem muito disso, ela não pode ficar achando que ela é melhor que as outras. Isso é muito importante hoje, né? Com certeza. Essa coisa de se mesmar, de ficar meio que egocêntrica no esporte, sabe? Então essa coisa de se elevar. Então é o que a gente fala hoje, é o que a gente tenta fazer, de passar para a galera nova. É essa união. É eu chegar, o Renato ficou em primeiro ali no supino ali, vou colar no Renato aqui. Renato, como é que você treina? Claro. Posso treinar com você um dia? Você tá entendendo? Não tem isso. No Brasil são tribos separadas, e aí, tipo, o Tijuca Tênis Clube treina de um jeito, o Flamengo treina de um jeito. São totalmente rivais mortais lá. Sempre existiu isso em tudo quanto é lugar. Mas hoje... De esconder, né? De esconder...
sabe, técnicas esconder e tal. a metodologia, Exatamente. na verdade todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Hoje está muito mais aberto, então não tem por que ter isso mais. Fica uma coisa até chata. Esse é um lado positivo hoje que a gente tem. A gente, quando pesquisava há 20, 30 anos atrás, muita coisa pra era pesquisar. basta a biblioteca. Hoje você faz uma pesquisa em 5, 10 minutos, você tem você um conhece, conhece. Né, com os melhores resultados. Né? Esse negócio das competições. Eu estou falando isso em competições, não vou generalizar, tá? Alguns esportes têm um atrito maior, né? E outros se ajudam. Então, assim, não estou generalizando. Eu estou achando que, assim, está até caminhando em prol de melhorar. Tem sido bem melhor. Mas tem muita coisa ainda para poder moldar aí, para poder ficar uma coisa uniforme, da gente se ajudar. Porque a gente é brasileiro, cara. Então, entendeu? A gente tem que ajudar a equipe. Eu ia Brasil, falar isso agora. É Brasil. Eu acho que a ideologia daqui da América do Sul, acho, né? Não sei, é um pouquinho diferente, às vezes, da Europa. Porra, hoje na Premier League, o cara que fica em segundo, terceiro e quarto, porra, os caras são super valorizados. Né? Os times, por exemplo. Né? Aqui no Brasil, o segundo, eles já falam assim, o segundo não é nada. Você entendeu? Então, a gente passar para as crianças que só o primeiro vale a pena, né? E que a gente não ganha experiências, a gente pode ter uma derrota aqui, mas a gente vai chegar numa vitória mais na frente, ou você vai se tornar competitivo mais na frente. Eu acho que é uma metodologia, igual você falou, que o professor tem que estar passando, né, Júlio? E ainda vou além ainda. Eu falo que esses valores, eles têm que ser cultivados, né? Dentro da escola, dentro do processo da escolinha, dentro da família. Tem casa, né? Porque é a partir daí que você vai conseguir o resultado. Dentro do histórico aí que eu estava falando do curso, eu tive a oportunidade de fazer, a gente faz vários cursos durante o curso de Educação Física. Um dos cursos que eu fiz, que eu gostava muito também, eu sempre fui um desportista que eu conseguia jogar, eu sabia correr, eu sabia jogar vôlei, eu sabia jogar handebol. Na escola me proporcionou isso, no primeiro, segundo e terceiro ano. Né? Uma vivência mais... José, tem alguns amigos que talvez fiquem sabendo, a gente tem um grupo, né, de 40 anos aí que se falam, e alguns do Colégio São José. Julinho, eu lembro de você lá do Colégio São José, a gente sendo campeão lá no handebol, sendo campeão no futsal. Então, para esse grupo que a gente tem o contato hoje, essa que é a grande vantagem, né, da tecnologia e da inovação, você permitiu você rever toda essa turma, né? E eles me chamam de Julinho até hoje. Um dos cursos que eu fiz foi de arbitragem de voleibol. Então, olha só, uma área totalmente diferente, mas com um aprendizado enorme. Por quê? A gente conseguiu fazer o curso de vôlei e na época que o Bernardinho era levantador ainda, né? Inclusive era o levantador da equipe titular. O filho não, Bernardinho mesmo. Bernardinho, técnico. Técnico. Hoje é técnico. Ele era jogador, ele era o levantador. Na seleção da Atlântica, ele era o levantador reserva, que ficava no banco. E por isso acabou virando técnico, de tanto ele olhar o jogo. Porque na época o William tinha um processo mais técnico que ele. Mas de tanto ele estar ali, então ele desenvolveu tanta leitura e tanto conhecimento do jogo que depois virou um palestrante. Eu já tive a oportunidade de ir em 2 palestras dele. Escritor, né? Impressionante. Os livros dele são ótimos. Eu sigo até hoje e assim, é uma referência para mim. Ele fala do Aristóteles aí, que a excelência é gerada pelas repetições que a gente tem que fazer. Né? Então você só consegue a excelência e é baseado nisso. E na verdade isso se tornou um projeto de vida para mim também. Por quê? É você fazer isso repetidas vezes que a gente consegue o resultado. Exatamente. Por isso que a gente precisa da metodologia e cada um às vezes pode encontrar a sua própria, é o que você falou. E na verdade hoje a gente pode trocar essa metodologia. Né? Com os outros profissionais, com os amigos. Fale, a gente marcou aqui na pauta sobre a Unipac.
A gente estando em Leopoldina, a gente não pode deixar de falar, né? O que a cidade representa, assim, na minha carreira profissional, e porque eu participei durante 10 anos aqui, né? Trabalhei na Unipac, trabalhei no Cefet, né? Quando o Pule era diretor, e foram experiências muito válidas para mim. Na Unipac eu comecei como professor, né? E o destino quis que apareceu uma oportunidade para coordenar o curso. Então, como eu gostava muito de estudar, era muito estudioso, tive a oportunidade lá, vou citar o nome do Wesley também, que foi nosso diretor aí. O Wesley é um amigo que eu tenho até hoje também, né? São as amizades que a gente vai fazendo durante a vida e que fez a gente crescer muito profissionalmente. Eu já tinha um negócio em Cataguases, né? Eu já era gestor em Cataguases e, na verdade, eu só ampliei a minha gestão na educação física. Com isso, a gente oportunizou trazer alguns professores de fora. Quando eu me tornei coordenador, a gente escreveu o projeto pedagógico da Unipac, que na verdade não tinha. A educação física já tinha? Já tinha educação física. A Simone foi a primeira coordenadora do curso, se eu não me engano, e eu fui o segundo, mas ainda não tinha a construção. E como a gente precisava ter o reconhecimento do MEC, a gente precisava ter o projeto. Então eu estudei durante 1 ano e meio e a gente fez o projeto. O projeto foi muito elogiado, só que ainda não tinha o título de mestre ainda no curso. E a gente só não teve a nota máxima, na época, na Unipac, por causa da titulação de alguns professores. Mas que para a nossa realidade aqui foi excelente. E os alunos no qual fizeram o curso também, eu tenho certeza que a maioria deles fez um curso de ótimo nível. Tivemos parceiros aí como a PPL, né, o próprio Hudson foi, a academia. Durante esse processo todo, a gente teve vários parceiros aí na cidade e a gente só tem a elogiar. E alguns, né, Júlio, são professores hoje em dia aqui. Teve professores que eu dei, né, que hoje em dia são formados, são professores, que eu dei aula, e você também. É uma grata vários surpresa, exemplos, né? Bons professores, muito bons professores aqui na cidade, e às vezes até na região também, né? O próprio, a Gabriela Venturini que veio aqui. Com certeza. Né? Ela é do Maurinho. Ela e o Maurinho foram 2 alunos que passaram lá pelo Unipac. Então, a Gabriela veio aqui no programa, falou sobre aquela questão dos projetos esportivos. Cara, Gabriela, nossa, fala muito bem. E o Maurinho tá me devendo uma visita, porque às vezes só dá para ele ir em julho. Vou ver se agora em julho ele vem de novo para eu falar com ele. Porque eu gosto muito do assunto que ele já aborda, essa questão de envelhecimento, exercício físico. Nossa, eu adoro isso aqui. Da Unipac, vamos para o Cefet. Júlio, no Cefet, como é que foi sua experiência aqui no Cefet? Do Cefet, eu posso falar que hoje, sem falar na questão política, mas eu acho que é uma questão social, eu levanto a bandeira que para mim o ensino deveria ser federalizado. Por quê? O Cefet, ele trabalha com a excelência, pelo menos na minha concepção da educação física. Porque se você precisa de um material, você tem um material. Se você precisa das instalações, você tem as instalações. Eles te dão a disponibilidade. Existe. Se você tem um perfil de aluno, o Cefet também te dá o perfil de aluno. A gente teve a oportunidade de participar de uma intercampo, que são jogos escolares do Cefet. E a grata surpresa. Você tem uma bagagem gigante, né, cara? A gente foi para Timóteo, rapaz, uma cidade que eu não conhecia, e o comportamento dos meninos marcou a vida deles. Porque eu encontro esses meninos hoje lá em Cataguases, né? Eu posso falar que 50% da turma que eu dei aula de Cefet são de Cataguases. Então, estou encontrando com eles, ou encontro eles no final de semana, que cada um já tem... Você fazia gym na época também, essas coisas, ou não? Na verdade, eu tive poucas oportunidades no gym, porque... O Cefet tinha gym? Não. Não, o Cefet tinha um intercampo, que é os jogos entre eles mesmo. Tá. Jogavam fechado. só fechado. Não tinha participação
Na verdade, até teve, sim. Se me falha a memória, eu não posso falar. Eu tenho dúvidas em relação a isso. Mas eu acho que participava do GEM também. Mas o suprassumo do Cefet eram os jogos entre as escolas. Esse realmente era um perfil que os alunos ficavam alojados em hotel. Eles tinham a oportunidade de viver a melhor arbitragem da cidade. Uma super experiência, né? Uma experiência super válida. E foi uma fase muito bacana, né? Parecia até aqueles filmes americanos, né? Era um intercâmbio ali que o pessoal gostava de fazer. Gostava de se encontrar nas cidades, até para poder ver pessoas novas. Então você tinha além do esporte, de você conhecer os melhores da região, você tinha esse conhecimento. Será que eu sou homem e mulher de ver as outras pessoas da região? Eu posso falar que o Cefet é uma escola referência, como é o IFET hoje, que meu filho teve a oportunidade de conviver lá em Juiz de Fora, e eu tive a oportunidade de conhecer também. Como eu tive a oportunidade de conhecer o IFET de Volta Redonda, né? A gente rodou aí alguns. Então, assim, são escolas que deveriam ser referência para o estado, para o município, e eles copiarem esse perfil, que é um perfil que dá certo. E é um padrão de excelência, né? Quer dizer, igual você falou, o próprio Cefet, quais os esportes que o Cefet proporciona para os alunos? Então, eu tenho uma outra pergunta antes dessa sua. Você acha que a gente, na nossa idade hoje, a gente está ficando mais velho, então a gente bate pouca idade, né? Então, assim, você acha que as referências que a gente tem de escola de qualidade, ao ver do pessoal mais novo hoje, não é a mesma coisa? Tipo assim, o tradicionalismo de um Cefet para esportes e de uma outra escola particular, de um outro estado, mudou muito isso? O olhar deles hoje, igual a gente estava falando, né? A gente tem que aceitar as coisas porque quando a gente era novo a gente achava que o tio falava uma coisa que você não queria escutar. A verdade do tio, que era verdade, era mentira. Entendi. Ele falava o que você não queria escutar. Então hoje, se você falar que a escola que você acha que é referência, que devia ser igual você falou agora, para o pessoal atual hoje, será que é a mesma? Entendi. Você entendeu minha colocação? Entendi. Se aquela escola ela tem a pontuação máxima igual você tem na sua mente, se ela é para o pessoal de hoje, é essa mesma pontuação ou é inferior? Eu tive recentemente numa convenção, até no Wellness, onde a gente estava trocando um papo aqui sobre a questão da suplementação. Nessa convenção, a gente abordou uns temas que foram bastante pertinentes em relação ao que você está falando. Na verdade, hoje, a inteligência artificial, ela está chegando. Numa escola particular, isso está cada vez mais próximo. Né? Essa é uma realidade que às vezes destoa de escola pública. Aí eu te falo, agora, de um Cefet que é público, de um IFET que é público, não destoa tanto. Então o perfil é menor. Em relação ao esporte, existem ótimos profissionais, hoje, a nível de IFET, com título de doutor. Para você poder fazer uma prova, você precisa de um título de doutorado. Ou pelo menos essa pessoa está trabalhando com pesquisa. Então ela está atualizada. Então a tendência é que eles façam um esporte de alto nível. Vou dar um exemplo, no IFET de Juiz de Fora. O meu filho teve a oportunidade de participar de uma seletiva de vôlei lá. Eu tive a oportunidade de ver o trabalho de vôlei, não ao vivo, mas pelo que ele falava, e a gente percebe uma diferença gritante em relação à pública, em termos de material, em termos de estrutura. E se você oportuniza o jovem, ele vai fazer. Se vocês acham que eles não vão fazer, eles vão preferir o celular? Nem sempre. Entendeu? Dando as condições, né? Exatamente. Na pandemia, hoje, nessa convenção, falou que existe uma tendência às pessoas voltarem ao movimento. Aí eu vou além. Naquela pergunta que você me fez aí do mais velho, também está voltando, inclusive, para Master. No vôlei, por exemplo, a gente teve recentemente em Saquarema, teve um torneio Master a nível de Brasil de vôlei, de voleibol. Infelizmente a gente não teve time de Cataguases aqui, ou de Leopoldina,
talvez por falta de informação. Tá vendo? Entendeu? É Mas se tivessem informados, a gente poderia ter levado uma equipe lá tranquilamente. A gente vê o próprio Cássio, que veio aqui no programa, né? Lembra? O Que Cássio é ele outro falou excelente. que ele tá com beach tênis. O beach tênis, ele envolve vários tipos de idade. Entendeu? Às vezes você vê um novo jogando com um mais velho e os dois dando conta, porque é um esporte que às vezes se consegue ainda fazer muita coisa, mesmo estando com a idade avançada. Então, e tem as categorias, né, que acabam oportunizando as pessoas de conhecer o esporte. Com certeza. Né? Júlio, você vai falar? Pode fazer. Mas eu vou, antes da gestão, você trabalha também em escola, já trabalhou, e como é que é isso? Hoje em dia, como às vezes antes e hoje em dia, está tendo muita diferença? Alguns alunos da academia, às vezes mesmo a minha esposa, aproveitar e mandar um abraço e um beijo para ela, e meus filhos também que estiverem assistindo aí, né? A gente é família também, né? Em relação a isso, os amigos que a gente tem na academia. Esse ambiente familiar, eu acho super importante dentro do contexto que a gente vai falar agora. Uhum. Importantíssimo. Eu já estou entendendo mais ou menos o que você vai falar. Por quê? Quando você pega para o meio educacional, hoje a gente pega uma escola pública, eu estou na escola pública desde 2000. Né? Então eu já vou estar... Ano que vem já estou aposentando na escola pública. Mas na verdade é um legado que eu deixei, eu acho que talvez um compromisso meu de retorno ao que eu já tive. Né? A minha carreira como gestor, ela aconteceu desde cedo. E isso, na verdade, me transformou, por gostar de fazer o que eu faço, e me permitiu, assim, a Cláudia falar, não vejo como é que você consegue trabalhar, às vezes, 3 turnos. Mas isso, a gente fazendo o que a gente gosta, a gente consegue colocar dentro do trabalho o lazer, dentro do trabalho a família. É prazeroso. Ô, Júlio, hoje você é um gestor de esportes e de academia, não é isso? Explica pra gente, o Renato colocou aqui como próxima pergunta, até ele ia fazer, até atropelei aqui, o seu relato de gestão de academia. Se você, o Remo é seu primeiro trabalho em gestão de academia? Não, então vamos lá. O meu primeiro trabalho com gestão foi na faculdade ainda, que a gente tinha uma empresa que chamava Progef. Vou mandar um abraço até para um amigo aqui, José Ricardo. O que era a Progef? Ela fazia projetos em educação física, entendeu? Esse foi o meu primeiro trabalho de gestão. A gente trabalhava com colônia de férias e trabalhava com escolinhas esportivas dentro do clube. Fizemos escolinhas de futsal, fizemos escolinha de natação e fizemos a famosa colônia de férias do clube do final de semana. Atendia normalmente classe A e B, né? Então era um alto padrão. E a gente fazia eventos de final de ano. Por exemplo, no Rio, né? Na época eu trabalhava no Rio ainda, em Petrópolis, existiam empresas como Mesbla que faziam festa para funcionários. Então a gente ia lá e entregava essa festa, entregava a recreação, entendeu? Esse foi o nosso primeiro trabalho. Aí o Collor veio e bloqueou. Talvez vocês não lembrem disso. 89. Bloqueou e aí foi o primeiro apagão que a gente teve, que a empresa não tinha como funcionar. Porque infelizmente a gente não tinha, os clubes eram amadores. Né? Então a gente ficou sem receita de clube para poder continuar. Então foi o nosso primeiro projeto aqui. Então cada um foi para uma área. Eu recebi uma proposta, eu saí do Rio, acabando de sair do Rio, fui para Petrópolis trabalhar numa escola de natação, que chamava Estilo. E lá, com meu irmão que estava formando em educação física, a gente abriu uma academia em casa. É muita experiência, hein? Foi a primeira academia em história, casa. Já começou até, viu? Foi a primeira academia em casa. Primeira academia em casa. Mandar um abraço para a dona Sara lá, que é minha mãe, entendeu? Depois a gente vai até falar super satisfeita sobre a pandemia. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa pergunta. Então, depois dessa academia em casa, vocês
foram evoluindo. Como é que foi? Isso. Fiquei 3 anos trabalhando na Estilo. Mas assim, eu pensei assim, eu acho que chegou a hora de voar um pouco mais. O bom que parece que toda a história sua termina com o insight de começar uma outra história melhor. Exatamente. Visando estrada sempre de sucesso, um né, visionário. Você é bastante visionário, né? nesse sentido. E foi mesmo. Eu vim para Cataguases, como a gente trabalhava com natação lá em Petrópolis, e eu era preparador físico do clube. Só que o clube começou o Collor, nesse sentido, ele travou os clubes de uma forma... Travou tudo, né? Travou. Deixou todo mundo com 50. Acabou. Exatamente. Então, o país foi muito ruim. Foi. Até as pessoas se adaptarem. Foi. E a gente, às vezes, não tem tempo para adaptar. Então, você tem que pular. Tem que... Né? Se mexer, né? Te deram um empurrão, adaptar. você pula o degrau. Entendeu? Você não vai cair, você vai pular o degrau. Foi quando apareceu a oportunidade de eu ir para Cataguases. Conheci a minha esposa atual e a gente montou a Aqua Center, que hoje é a Aqua Academia. Em 93, a gente começou a construção da Aqua Center. E está no mesmo lugar até hoje. Que está no mesmo lugar até hoje. Que é? Qual é o endereço lá? Alfredo Barroso 77. É aquela perto da Dr. Lídio ali? Isso, exatamente. Aquilo ali é uma tradicional. Com Pelo certeza. Amor de Deus, você passar ali e não olhar ali. Tem pelo menos 2 gerações. Eu fiz, só antes de falar assim, a gente começou pequenininho, né? Mas a Cláudia já tinha bastante alunos na época. Então, na verdade, a gente foi gerindo um negócio que já existia. A gente só aumentou, colocou uma piscina a mais. E isso foi gradativamente. Agora, a gente nunca perdeu o cunho de empresa familiar. E talvez essa seja um legado que eu coloque aqui como experiência, que as pessoas, que o brasileiro acredite nessa gestão familiar. Entendeu? Eu vejo muitos ótimos negócios. Quebrar um pouco dessa coisa, sociedade nem com família, nem com irmão, né? Porque hoje em dia eu acho que está funcionando. Com certeza. Porque hoje você não consegue contar com muita gente, não. Você é família mesmo, pegar ali esposa, que pensem, filho, que né? pensem Querendo administrar mais o negócio, estudando mais e com uma mente mais aberta para poder ampliar. Participando, dialogando. Porque hoje em dia, né, cara, na época, lidar com o público já devia ser coisa, ainda mais hoje em dia, né? Que hoje é igual lá na academia. Às vezes as pessoas chegam com um treino de internet, assim, né? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, quer dizer, os caras da internet, que tem muitos seguidores, são os melhores, e que os professores estão ali com você no dia a dia, sabem o seu comportamento, sabem o que você consegue fazer. Então, quer dizer, se lidar com o público está cada vez mais difícil, com o avanço da informação, para um lado foi bom, para o outro lado foi meio mais ou menos, né? Porque as pessoas pensam que né? Às vezes eu brinco, você tem informação instagramiana e youtubiana que você está fazendo isso aí? Agora eu quero ver depois você arcar com as consequências youtubianas e instagramianas. E as invenções. Ver, né, meu irmão? Exatamente. Júlio, você falou sobre uma coisa bem interessante, e aí eu e o Júlio, a gente sempre fazia essa pergunta da pandemia, né? Então, houve muita mudança na sua carreira, na sua profissão, na academia também, pré e pós-pandemia? Para. E dura? Não, agora vem aquela vinheta. A vinheta? A vinheta, vou tomar uma aguinha. Vamos deixar essa resposta para depois do intervalo. Tá ótimo. Voltamos já, meu amigo. Vou virar o Instagram lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, galera. Pessoal, para que vocês que ainda não conhecem, entra lá, @Papo com Gonai no Instagram, tá ao vivo. Grande presença aqui, Juliano Calabria e Júlio Carias. Também tá no Facebook, tá ao vivo. Papo Fit ou Papo com Gonai, vocês vão achar também. Inclusive, e depois essa matéria vai estar. Inclusive tem uma galera bacana seguindo ali a gente, ali mandando um abraço. Delaware, tá sempre com a gente, nossa nutricionista. Isso. A Fernanda, lá da academia Top Fit, do Mar Center. A Carla, que é aluna lá
da Gonai. Uhum. E a Gabriela Venturini, nutricionista Marcos, que veio já aqui. Tá sempre com a gente. Marli Montes, Rafael, Leonardo Filho, Dr. Alex Carvalho, né? Nosso amigão aí também aí, de infância aí. Cláudio Filho, nutricionista de Cataguases. E Pedro Silva. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência e continue com a gente aí. É isso aí. Vamos lá, Renatão. Pessoal, voltando naquela pergunta que a gente faz, né, sempre faz para os convidados, o que a pandemia modificou nessa questão das atividades físicas, do próprio trabalho da gente, da própria academia, do nosso negócio? Fala um pouquinho, Júlio. A pandemia, eu acho que ela causou uma mudança de chave para a maioria da população. Infelizmente, a gente teve uma mortalidade muito acima do esperado. Isso eu falo infelizmente. A gente perdeu ótimos profissionais, eu perdi alguns amigos, né? Algumas pessoas perderam entes queridos, né? Foi um susto muito grande, né? Mas acho que a gente, como dizem, né, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Então, pra gente, como gestor de academia, foi muito duro. Muito duro. A gente teve que colocar um aluno só por horário. Colocar a família como prioridade, né? E quando eu falo família, a gente chama também os nossos colaboradores, porque os colaboradores da nossa academia representam uma família pra gente. A gente, em momento nenhum, a gente poderia deixar eles, né, num linguajar aí bem popular, de calça curta, né? Então, o que a gente fez? A gente procurou adequar o máximo possível. Na escola tivemos que adequar com aulas online, mas eu posso falar que a gente, por ter o espaço da academia e por estar numa cidade pequena e ter a possibilidade de pequenos deslocamentos, a gente tirou a pandemia em termos de atividade física muito bem, porque a gente tinha um espaço para fazer a nossa atividade, né? Diferente que a maioria das pessoas ficavam, quem estava em cidade grande ficou dentro de casa, ficou dentro de apartamento. Quem estava no interior ainda tinha a oportunidade de ir para uma chácara, né, de ficar ao ar livre. Eu acho que conseguiu conviver melhor com isso. E teve essa questão da importância também, né? Como a imunidade, como os exercícios físicos, né, ganharam importância. Porque foi na pandemia que a pessoa viu, caramba, eu não treino, eu não me alimento bem, eu tenho um monte de... Estou ferrado, né? E aí, como a suplementação, né, que a gente comentava... Quem estudava teve que estudar mais. Mas, né? Além de ter que se adaptar ao próprio trabalho, a gente teve que vivenciar em nossa profissão adaptações e receber também das pessoas as preocupações, né? Tem gente que nunca tinha feito nada, queria começar. Tem gente que estava fazendo, ficou parada, teve dor, porque estava acostumada. Suplementação também deve ter, né? Foi uma época... todo mundo querendo suplementos. Foi uma época de reflexão para muita coisa, para todo mundo, né? Que aí quem era sedentário viu que não poderia continuar. Que ela estava correndo um risco muito grande, né? Então ela teve que se isolar. Nesse isolamento, ela teve tempo de estudar tudo isso e forçadamente, porque os índices, né, de televisão, de internet, cada hora eles traziam um dado novo. Isso protege, isso não protege, caiu por terra. Agora a proteção, o shot que protege é isso aqui. Saiu um estudo agora na Europa. Então, quer dizer, foi uma imersão tão grande que as pessoas procuraram entender melhor como é que funciona o corpo e se manter saudável. Então, nessa parte, a gente ativou muita gente que se dependesse, estaria no sedentarismo ou até morrendo de um outro tipo de doença. Então, a gente teve uma prevenção
Então hoje a gente tem uma longevidade, a gente vai ter, né? Esses números vêm agora com o tempo. Então, a gente vai ter uma longevidade, né? Com daqui para frente. Eu acredito que teve esse lado positivo também. A gente sempre vê na pandemia, né, do lado negativo. Você tem que tirar o lado positivo, né? De Porque tudo. sempre vai aparecer. Né? Então a gente tem que estar sempre olhando isso. E eu acho que isso entrou até numa curva alta demais, que o pessoal está até como é que fala? Se cobrando demais em relação à estética. Coisa que não, assim. Eu acho que esse negócio já chegou até um pouco muito na curva de querer ficar esteticamente perfeito, a qualquer preço. Eu não posso ter gordurinha que vai fazer mal e tal, porque essa gordurinha do tríceps não sai, a mulher é apavorada com essa gordura de tríceps, né? O que precisa tirar isso e tal, aí vai fazendo, quer acelerar um processo. Então não. Isso daí é com o tempo. Tem gente aqui que está aqui, ó, tem 20, você está com 36, você está com 40 anos treinando, né? Você está com 50? Então... Comecei com 4 anos, comecei a treinar 4 anos, tá bom. Você já pegava peso, já tá bom, comecei bem então. Mas eu me arrisco a dizer, Júlio, que, igual você falou, tem pessoas que também, né, mexeu no psicológico das pessoas. Então, às vezes, a pessoa bagunçou um pouco. Às vezes, quem treinava queria treinar mais, quem não treinava queria treinar do nada, começar a fazer alguma coisa. Então, o psicológico também foi muito afetado. E a saúde mental, hoje em dia, era uma das maiores, né, das maiores doenças, que é depressão. Os maiores tratamentos são as doenças. Nessa convenção ELS, né, que eu tive a oportunidade de conviver agora com alguns estudiosos, estão sempre falando sobre essa temática, né? A saúde mental hoje, ela tá sendo tratada como prioridade. Uhum. O trabalho de força está sendo prioridade para melhorar a saúde mental. Uhum. Então são estudos que estão aparecendo que estão, na verdade, mudando alguns paradigmas também, entendeu? Em próprio da atividade física. Outra coisa que aparece muito, assim, as tribos estão ficando evidenciadas também. Uhum. Então, existe hoje a turma da corrida, existe hoje a turma do beach tênis, do crossfit e várias modalidades aí que aparecem. Né? Pedal, bicicleta. Então, quer dizer, pelo menos, né, parece que foi um empurrãozinho para quem estava precisando melhorar o cuidado com a saúde. Com certeza. Tanto mental, né? Porque às vezes a pessoa já está com um gatilho mental ali, isso daí foi, né, foi ainda mais prejudicial ainda. Então, sobrevivente, para falar a verdade. Existem dados importantes, vou até colocar aqui, que está anotado aqui. O Brasil, a cada 3 pessoas, 2 já estão acima do peso. Então, isso é um dado um pouco alarmante. Eu acho que a gente está americanizando um pouco desse sobrepeso aí, por causa de correria do dia a dia, fast food, muita coisa processada. Então aí se entope até pela ansiedade do dia a dia. Se entope de comida, quando vê o peso disparou, e aí ela se vê numa posição de fazer uma bariátrica, que seria mais fácil, que aí para mim seria o último caso, porque isso aí desenvolve até um transtorno psicológico pior ainda para poder consertar isso depois. Eu falo isso com todo mundo. Isso. Não, deixa chegar. Trata. Exatamente. Começa de hoje. Não fica preocupado com a imagem, não. Faz só o seu. O perder, eu falo assim, o perder é muito mais fácil do que ganhar massa muscular. O gordo, ele leva o mesmo tempo para ficar forte. Você não ficou gordo em 2 anos. Você ficou gordo em 5. Você foi desenvolvendo. Você foi alargando uma estrutura. Então é isso que eu falo. E assim, o corpo é muito inteligente para perder. Então, assim, se você fizer uma atividade física, se você fizer uma dieta balanceada sem sofrimento, você tem essa perda. Se você tem uma aptidão funcional, está conseguindo fazer todos os movimentos necessários, você foge desse balanço aqui. Né? E você mantém a qualidade de vida. Por isso que a gente fala, a gente precisa movimentar a sociedade. Faça o que goste de fazer. Vá para a tribo que você queira ir. Mas não deixe de movimentar. Não deixe de movimentar. Exato. E vou além hoje. Inclusive sem querer fazer propaganda.
Eu sempre fui averso à suplementação. Sempre. Mas a gente tem que avançar, a gente tem que mudar paradigma também de pensamento. Até tem médicos hoje em dia que eles, nossa, são totalmente a favor. E você via que eles às vezes também não eram tanto. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Eu acho que os estudos também melhoraram, Júlio. Antigamente, na nossa época, com certeza. Né, o Juliano está aqui, o aprofundamento de estudo do suplemento, da limpeza do suplemento. O Juliano mexe, né, nessa área. Antigamente a gente tinha o quê? O Mega Mesh, que tinha Albumix, levedura de cerveja, Albumix. Eram as coisas mais sujas, né? Então acho que realmente às vezes alguém condenava, porque tinha... Hoje em dia não. A gente vê estudo da creatina, a creatina da Creapure, que é uma das mais vendidas, né? Juliano? Por causa de um selo de pureza, né, de qualidade, um selo alemão que atesta menos bactérias no produto. Então, olha assim, só, a limpeza. Tudo a gente tem hoje. A gente tem toda uma gama de proteções. Conhecimento dentro dos suplementos. Você tem multivitamínico, de repente aí surgiu magnésio, treonato, aí vai inventando não. Eles vão criando fórmulas de você ter uma proteção maior. Isso. Só que assim, tô te falando, vou voltar a falar... E aumentar a longevidade. Isso, como na obesidade. A gente está americanizando a coisa porque também estão superdosando as coisas. É uma coisa que eu vou de contra. Eu tenho, assim, tudo que você superdosa, você vai pagar um preço. Às vezes fala assim, não faz o mal. Isso. Mas, poxa, faz sim, você tem um acúmulo. Isso você também tomar... É a mesma tem gente coisa que toma 2 doses de... quem faz uso de ergogênico. Né? Tem gente que paga um preço. Por quê? Uma hora vai dar uma falência renal, vai fazer alguma coisa. O corpo ele vai te avisar uma hora por isso. Porque se você faz exame de sangue e se lá tem a creatinina para medir, quer dizer que você não precisa ser um abuser do produto. Mas é bom o produto? Tem. É bom para cerebral, é bom para o músculo, para construção, para manutenção da massa muscular? Excelente. Mas não tem por que você ficar usando 20, 30 gramas por dia. E vou falar assim, em questão da oportunidade para o profissional de educação física, que é na área que a gente mexe aqui, trabalhando hoje dentro desses programas de saúde da família, trabalhando hoje, tem muito profissional hoje em São Paulo, trabalhando dentro de UTI de hospital de referência. Então, essa suplementação está sendo estudada e está colocando essa suplementação em pacientes, em UTI, em pacientes terminais. E você melhora a qualidade de vida da pessoa e às vezes você tira essa pessoa desse trabalho intensivo. Olha a importância disso. Entendeu? Eu atendo várias pessoas foi outra chave que mudou para mim. Eu tenho várias pessoas que fazem tratamento e precisam que não pode deixar whey para não perder a massa muscular, para conservar. Uma glutamina, que é para não deixar a imunidade cair. Um ômega, né? Um ômega, fazer vitaminas, um controle ali. Então, assim, também não pode colocar muita coisa, senão sobrecarrega. Já está um pouco sobrecarregado o sistema, está fazendo tratamento. Então, assim, só que não pode ter perda de massa muscular ali, que senão acarreta numa fraqueza maior. E aí o quadro piora. Né? Aí coloca para movimentar do jeito que ele Só que assim, tem que ser clean label ali, que a gente fala ali, que é o mais limpo possível. Não pode, zero lactose, zero açúcar. Até o zero açúcar ali não pode ser qualquer um, tem que ser stevia, tomatina. Então a gente tem todo um processo para poder enquadrar para a pessoa ela não atrapalhar o tratamento, e sim a recuperação imediata. Imediata não, né? Do tratamento. E deixar claro também que é o papel do professor, é o papel do Juliano, que é o cara da suplementação, que conhece a área, é empresário da área, né? E tem também os nutricionistas, os médicos, todo mundo tendo o papel de fazer para o melhor, né? Sempre vai ter aqueles caras que querem abusar e tal, a gente sabe que vai ter, mas tentar colocar o suplemento numa forma de melhorar, né, a performance. A performance, exatamente. Isso. E a saúde, né, o que é o principal. Como eu sou profissional do movimento, eu tenho que citar uma coisa aqui que eu acho que é importante e relevante para todos, porque isso é um trabalho de pesquisa bem recente lá na Wellness, e eles falam de 3 grupamentos musculares que precisam ser trabalhados com qualquer pessoa, desde o bebê até o idoso, né? E a gente vê que a gente tem cada vez mais idosos, muito, né,
cada vez mais idosos com qualidade um público de vida. Que eu adoro, né? Júlio. Então, o primeiro é trabalhar o core, que seria com agachamento terra. Uhum. Né? Vamos dar um exemplo rápido. Né? É o agachamento que a pessoa faz o dia a dia. Né? O hand grip, que é você aprender a manusear. Hoje as pessoas, né, principalmente o idoso e o bebê, a gente faz isso, porque a gente trabalha com o bebê lá na natação. A força que o bebê tem na apreensão, ele aguenta o peso dele. Mas e o idoso? Está aguentando o peso nele na hora que ele está... Então isso precisa ser treinado. As pesquisas mostram que isso precisa ser treinado. São coisas boas, né, de treinar, né, todo dia mudando pegada de coisa, encaixando bem a mão. Acho que isso é muito bom. E vou falar assim, na terceira, que foi uma coisa inovadora para mim, foi um aprendizado novo, né, é do trabalho do masseter, que é o músculo mais forte que a gente tem, que está na mandíbula. E que hoje o idoso chega vou falar do idoso, mas hoje tem muito jovem também comendo só papinha e não mastigando como deveria mastigar. Não tem esse trabalho, né? Precisa ter esse trabalho. E tanta criança, igual você falou, né, que começa a mastigar a comidinha, né? E o idoso, cara, o idoso que não mastiga, ele não consegue se alimentar direito, às vezes por causa né, dos próprios dentes e tal, né? Mas esse processo, né, ajuda a que ele se alimentar melhor, consequentemente ter uma boa saúde, né? E são assim processos que tem que se ter paciência. E eu falo que atividade física, Júlio, eu falo para todo mundo, que é igual um hábito. Outro dia eu fiz um vídeo, acho que eu estava falando sobre isso. Tem que ser igual um hábito, igual escovar dente. Todo dia você não escova dente? Ou pelo menos um banhozinho. O exercício dia, né, físico. Pelo menos um banhozinho, né? Não, então, o exercício físico é isso. É um hábito diário. É que você ande, suba uma escada, marque um tempo, dê uma caminhada, faça um exercício, pegue alguma coisa do chão, levante. Eu gosto muito desse público que eu estava falando dos idosos. Sabe? Para de andar de elevador, sobe de escada. Não, e outra, a gente está falando de sobrepeso aí, tava chegando eu, Juliano e o Dengo aqui, a gente subiu no elevador, quando chegou no meio ali, a gente tá... Juliano, peraí, deixa eu fazer essa conta aqui. O elevador é só para 210, né? Pô, só eu e Juliano, a gente já tinha passado muito do negócio. E ainda tinha o Dengo, eu falei... Acaba logo isso aí, chega logo no andar pra gente descer. Ó, eu dei um exemplo, eu subi pela escada, né? Ó, viu? A gente economiza muito no nosso dia a dia. O celular também deixa isso, né? Quantas vezes a gente vê assim, não consegui ir na academia treinar. Mas quando você vê, você já ficou ali meia hora, 40 minutos no celular vendo as coisas, que você poderia ter ido, não? Ou caminhado, entendeu? Aproveitando o tempo para poder fazer alguma coisa. Pedalando, é isso aí. Dengo é o nosso pedal, todo dia, vai lá e volta. Eu queria aproveitar também e dar um abraço para a turma lá da Escola Estadual Astolfo Dutra, porque tem alguns alunos que falaram que iriam assistir lá. É isso aí. A Escola Astolfo Dutra, em Cataguases, ela tem 92 anos. E ela é estadual? Estadual. Essa é aquela no bosque lá em cima? Lá no Dico Leite, que eles chamam Dico Leite, na entrada da cidade. Tá. Então a gente... Ano passado, os meninos foram campeões no handball pela primeira vez e disputaram o regional esse ano. Então a gente foi jogar em Iubá. É lógico que a experiência para eles é inédita. Né? O título em Cataguases, na verdade o título aqui em Leopoldina foi inédito para eles. Mas isso é fruto do trabalho que eles fizeram na escola, de serem assíduos. Não foi o meu trabalho, foi o trabalho da assiduidade deles, foi do compromisso deles de querer o melhor. Entendeu? Às vezes a gente acaba sendo um instrumento para ajudar os potenciais das pessoas, né? Eu vejo isso na academia, você agora falando da escola, né? Às vezes um conselho, às vezes o Juliano que mexe na área dá para a pessoa. Às vezes a pessoa está querendo misturar um monte, ele fala, não, eu quero esse aqui. Então, quer dizer, nós somos uns instrumentos para poder, às vezes, motivar uma pessoa, né, que vai fazer alguma coisa, ou que está querendo fazer alguma coisa, ou está querendo mudar uma alimentação, ou querendo, né, mudar essa questão da gordura que a gente está falando, que tem os riscos e tudo mais. Pessoal, agradecendo também os nossos patrocinadores, que eu esqueci na volta de falar, né? Da Mata Bebidas
Leopoldina Turismo. Leopoldina Turismo, Drogarias Cotegipe, com os polivitamínicos Max Corp. Com a Max Corp, que é uma excelente marca de polivitamínicos, tá? Com os melhores preços também. Academia Gonai Fitness e Céu Azul News, do nosso amigo Paulinho. Pessoal, agora a gente vai entrar no assunto que a gente está, né, desde o início querendo falar, a gente foi segurando, mas está chegando o dia desse evento que vai acontecer, né, Júlio? Eu já tô com meus convites aqui, cara. Eu vou participar. Se meu ombro melhorar... Não, acho que você não vai melhorar até sábado, não. Melhor não, hein? Vai lá porque a galera vai estar de peso. Vai ser dia 22/6, no Clube do Remo, a partir das 10h30, tá? Primeiro campeonato de supino reto, masculino. Olha, que legal. Vai ser só masculino, feminino vai ter? Não? Nesse primeiro momento a gente fez essa opção, mas... Até porque é o primeiro, né? Exatamente. Mas o público feminino já está pedindo e a gente vai ter O segundo já deve ter uma adaptação aí, né? Com certeza. Isso Dentro aqui... daquela linha do Powerlift, provavelmente a gente vai fazer um evento bacana para as mulheres. Tá? Aí já tem... o Powerlift já tem tem que tomar um cuidado maior, né? Então você tem que ter um pouco mais de cuidado para poder promover um evento desse, né? Por causa de lesão, essas coisas. Então tem que ter uma preparação. Na verdade é colocar uma modalidade do Powerlift, entendeu? Fazer uma adaptação mesmo. E aqui, para quem está escutando a gente, o campeonato ele vai ser dividido por peso, por categoria. Como é que vai ser lá? A gente dividiu em 2 categorias. É um campeonato simplificado. Né? Uma categoria vai até 83 quilos e a outra categoria acima de 83. Quantos participantes já se A gente inscreveram? tem uma média de 44 participantes inscritos. Explica um pouquinho, como é que você começou lá no Remo? Tem muito tempo? Qual que é o seu papel lá? Como é que vocês organizaram também depois disso? O Clube do Remo é um clube que eu frequento desde garoto, né? Famoso na cidade de Cataguases, né? Com certeza, é um clube de referência também para a cidade. Eu fiz festa lá, cara. Jungle Party na época. Jungle Party. 90, 91. Nós fizemos a festa no andar de baixo, no andar de cima, e ainda abrimos a quadra de futsal ainda. Que bacana. Você vendo que foi bacana na época. Você já tinha uns 30, né? Na época, eu lembro. Tinha mais um pouquinho. Para vocês verem, assim, eu, como gestor lá em Cataguases, já tinha academia. Eu recebi a proposta do presidente há anos atrás e a gente iniciou a academia do Clube do Remo, que hoje, vocês vão ver, vão ter a oportunidade de conhecer lá no sábado, ela pelo menos já triplicou de tamanho, entendeu? Fruto de investimento e fruto do clube que está querendo evoluir. Então eu estou lá como mais um colaborador com o objetivo de atender bem o associado. Você tem uma ideia de quantos associados tem no clube, mais ou menos? Eu não gostaria de fazer um chute, então não prefiro. Essa coisa aí. Como eu estou na questão de gestão lá do clube, na parte esportiva, há pouco tempo, então a gente está ainda engatinhando e conhecendo o clube nessa proporção. Mas o mais importante é que a gente já está conseguindo fazer eventos inéditos. Exemplo, no sábado agora a gente fez um desafio de 12 horas nadando. Tiveram 30 nadadores, sócios do clube, e a gente teve a grata distância de 30 e poucos quilômetros. Cara, eu te entendo quando esse negócio do número, ele não é relevante agora, porque a gente passou por um período muito difícil de chuvas, e então o clube ali ele sofre muito com isso. Bastante. E para refazer e reerguer, você tem que saber perder algumas pessoas que não entendem esse fator. Então, assim, geralmente as pessoas ali, elas frequentam o clube para usar uma academia de musculação, de repente você tem uma certa perda. Então você, como o clube já é uma coisa que você tem que fazer para agradar 1.001 pessoas, se você faz alguma coisa ali que não está no cronograma
do que a pessoa está pensando, do que a família está precisando, né? Então você tem essa coisa, esse revés. Então, assim, eu tenho certeza que você está fazendo, você vai fazer um excelente trabalho e, com certeza, o Remo, né, sempre foi um clube tradicional, referência né? E continua sendo. E eu quero, com o Renato, lá te visitar, prestigiar o evento, e quando estiver lá, você pode chamar a gente, você pode contar com a gente, porque o Clube do Remo, eu tenho um carinho dele por causa disso. Que a gente sempre foi bem recebido lá, e é um clube de uma estrutura que de ser central, eu acho que ele tem até coisa demais. Porque, assim, se fosse parar para ver, ele não tem para onde crescer. E ele continua melhorando. Continua. Entendeu? Então ele continua melhorando. Então, isso é visível. Era uma coisa assim para você ter abandonado, se fosse algum tempo atrás, e ter falado assim, gente, o clube chegou num número tão grande de associados, porque uma época eu sabia o número. Aí chega num número tão grande de associados que a gente tem que fazer em outro lugar. Para quê? Para melhorar isso aqui, para isso aqui não acontecer. Se a gente tem 2 quadras de tênis, a gente pode fazer 4, porque está tendo demanda. Tem o beach tênis agora, cabe mais 6 quadras. Então a gente tem que aumentar. Uma piscina, a sauna lá em cima, a gente pode aumentar, entendeu? O salão lá embaixo lá de festas, entendeu? A gente pode melhorar. Porque eu vou conhecer o clube. Não, você está falando assim, eu nunca fui lá. Se eu fui, deve ter sido uma festa, alguma coisa. O clube para mim era maravilhoso, que sempre assim, tinha evento de voleibol. É bacana? Tinha evento de voleibol, era na quadra, enchia. Aí todo mundo se encontrava, Leopoldino e Cataguases. Tinha festa na parte de cima, baile, sempre de festa de 15 anos, em cima, na parte de cima. Quando ficava festa, quando a festa era muito boa, não era baile da Vai, porque o baile era a Meca. Isso. Tinha baile lá no Vermelho e Branco. Aí eram os 2 andares, lotado. Então todo mundo. Então, assim, eu sou saudosista e eu sou um cara que conserva essas origens, assim, e dou valor. Porque se ele está ali até hoje ali, é porque, foram capazes de dessa manutenção. E adaptarem, e você, né? E a gente nota que você tem esse lado empreendedor. De se comprometer. A gente precisa trazer o associado para o clube. Então agora, no domingo, já iniciou, no próximo domingo será a 3ª rodada, a gente iniciou também um campeonatinho de futsal. Quando que você vai ver um negócio? Quando que você vai ver? Não tem. É um clube que, se de repente, assim, se tivesse uma aula de ele ia estar básico. É a sauna, se quiser usar, a piscina no final de semana, entendeu? Um bailezinho de graça ali, uma vez a cada 3 meses, que é o que fazia antigamente para chamar os outros, deve falar, não tem nada. Tem um baile e tal, não sei o quê. Então, acho bacana a iniciativa. E o nosso planejamento é para você criar uma agenda esportiva para o clube. Então, vamos datar. Já isso. Começou, né, São Ju? coisas que vão ficando tradicionais, exatamente. E aí vai passando. O primeiro para ter o segundo e assim por diante. E, Júlio, como é que vocês tiveram a ideia de fazer o campeonato do supino? As pessoas pediram, vocês já não vão começar com esse campeonato. E fale um pouquinho, o que as pessoas que estarão lá no evento podem esperar desse evento mesmo do campeonato? O evento, nesse primeiro momento, ele é direcionado para o sócio. Até expliquei isso. Né? Ele é fruto das andanças que a gente faz aí pelas convenções e vê hoje que existe essa perspectiva, né? É um trabalho que envolve um esporte olímpico, né? Isso é um esporte olímpico. A gente está em ano de Olimpíada. É esporte olímpico? Na verdade... Levantamento de peso. Isso, né? Levantamento de peso. Que, na verdade, você faz uma transferência, né? É uma transferência que a gente chama uma transferência positiva. Né? E com isso você abre essa perspectiva para as pessoas perceberem que o trabalho de força é primordial para a vida delas. Então esse é o primeiro ponto. Porque na vida, né, tanto assim, os pais, eles veem a criança nascendo e ela só vai crescer, ela só vai aumentar de tamanho. A pessoa vai ficando às vezes mais velha, ela às vezes vai aumentando um pouco o seu peso corporal. Então realmente a força faz parte, né, da vida da pessoa, desde quando nasce, né, até o envelhecimento. Os meus 2 meninos, né, que a gente sempre chama filho de menino, vai continuar sendo menino, eles adoram esse tipo de trabalho de força, entendeu? Então, assim, é um evento que você vê
que tem uma demanda para essa faixa etária, para esse público hoje. Qual que é a faixa etária específica? Ou é acima de... Ele é acima de 18 anos, né? A gente teve essa preocupação, porque esse também é um esporte que envolve risco, né? Então, ele tem que ser muito bem trabalhado e está sendo muito bem treinado lá pelos professores da academia. Vamos conhecê-los lá, né? Isso. Um abraço lá para o Matheus, para o João, para o Marcos, para o Marcelo. Galera, o pessoal que está às vezes em casa e que está nos assistindo, conta um pouquinho das características do evento. A pessoa começa a ter um peso pré-determinado, a pessoa já coloca um peso que ela já vai conseguir fazer. Como é que vocês estruturaram esse evento que vai acontecer lá, Júlio? Eles estão fazendo um treinamento durante a semana e eles vão... Todos que vão competir já estão em treinamento. Já estão fazendo treinamento. Desde a semana passada, na verdade, a partir dessa inscrição. E eles vão colocar um peso inicial, né, com a supervisão dos professores. E a partir daí, eles vão ter as tentativas de ir aumentando o peso. Eles mesmos vão descrever o peso no planejamento deles. E a gente vai fazer um rodízio para chegar no campeão e no finalista. Campeão é quem pega maior peso. Isso dentro da faixa etária, dentro da categoria dele. Olha e vice-versa. Vai ter a galera fazendo força lá no evento, né? Júlio, mais uma pergunta aí do evento. O levantador deve descer a barra até o peito e segurá-la imóvel. Tem que dar uma seguradinha. Não pode bater, não. Isso aí. Porque bater quica, né? Bater quica. O pessoal vai estar observando isso lá, né? Com certeza. E vocês já são profissionais da área também, vão estar auxiliando a gente. Eu vou gostar de ver, ué. Não, nós vamos. Nossa, Lógico, com certeza. Eu acho que assim, esse evento vai ser muito bacana. Já tem uma ideia de quantos participantes terão? A gente tem 44 inscritos. Galera, e praticamente a gente fechou as inscrições já. E tinha gente procurando ainda depois? Estava tendo procura durante a semana. Sucesso total. É isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta, Júlio? Não. Júlio? Não. A gente... Eu estava lendo o regulamento todo aqui para poder saber E eu gostei. E sabe o que eu achei bacana, Júlio? Você fez tudo certinho, cara. Então você tem você tem um evento todo prescrito, como é que vai ser, as mudanças, as coisas que a pessoa vai ter que obedecer esse trabalho, essa especificação que vocês fizeram. Vocês tiveram essa checklist, né? A gente precisa ter. E essa preocupação que vocês tiveram foi muito bacana. E a gente vê que pela sua experiência, você fez um negócio tão minucioso aí pra galera. E a gente vai estar lá fazendo uma matéria. Espero que eles compartilhem isso e que levem essa ideia para frente e que a gente possa fazer mais aí também. Daqui a pouco vai ter o segundo e vai ter com as meninas também. Isso que eu ia te perguntar, Júlio. O que você tem de projeto mais para o clube para frente aí? Você já pensa em alguma coisa? Você já pensa em alguma coisa para final de ano? Tipo segundo semestre, uma disputa de natação entre clubes, tentar essa integração, né? Começar a fazer essa coisa de novo, de tentar Hudson, vamos montar alguma coisinha para os meninos, né? Para poder incentivar o esporte, essa coisa de intercâmbio de academias, né? Com certeza. O clube já tem uma agenda, a turma da natação já tem uma agenda específica. Do ano? É uma modalidade bem trabalhada dentro do clube, através do professor Léo lá e equipe, né? Então é uma das poucas modalidades que já tem essa agenda. Essa programação. A gente, na verdade, vai cumprir essa agenda e vai tentar dar um pouco mais de visibilidade para os eventos. A gente está programando a colônia de férias também, que já acontece agora em julho. Vamos fazer uma clínica de beach tênis, inclusive convidando a turma aqui de Leopoldina também. Já tem quase um pré-convite. Que legal. A galera vai. A galera está gostando muito. A gente está montando uma equipe de tênis para o clube também. Esse é um dos objetivos.
nós fizemos a reforma da quadra lá, que é uma quadra rápida, né, de cimento, mas que está atendendo muito bem os praticantes lá e evoluindo. O Gustavo, inclusive, foi nosso professor lá. Foi. Ele fala toda vez. E olha como tá, olha o pouco tempo que você chegou lá, né, Júlio? Olha como é que já tá aumentando. O nosso objetivo é colaborar, a gente não trabalha sozinho, né? A gente trabalha com uma equipe, né? Tem mais diretores envolvidos. O objetivo é a gente trabalhar em equipe da melhor forma possível. Eu acho que... A equipe administrativa lá do clube lá é você mais quantos hoje? Para reunir e tomar essas decisões lá, cara. Normalmente... Só para a gente entender como é que é essa administração nova. A equipe devem ser 8, se não me falha a memória. Né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer alguns lá durante o evento. E o mais importante, assim, a gente fala 8 direcionando, mas na verdade a gente conta com todos os funcionários. Eu acho que essa é a metodologia, é a mentalidade que na verdade todo mundo colabora. A equipe, igual os professores, eles precisam participar dessa modalidade. Então eles foram dialogados nesse sentido. E não são os professores, os funcionários também. Eles se escutam, né? O que as pessoas querem. A gente está com um programa para funcionário lá de ginástica laboral, né, que está sendo implantado, mas vai acontecer. Por quê? É uma necessidade, a gente precisa integrar, precisa trazer o clube uma família. A gente tem ótimos exemplos aqui também, né? Eu vejo o Moinho, já participei do Moinho ali, a gente vê. Tive a oportunidade de conhecer um clube em Viçosa, onde a gente participa dos torneios. Eu jogo tênis, né? Então eu vou passeando por essas cidades aí, a gente vai conhecendo. Conhecemos o Cascatinha lá, tivemos a oportunidade de ver o Cascatinha em Juiz de Fora, como que tem demandado, inclusive um dos diretores já fez parte da diretoria do Cascatinha. Ou seja, a gente está buscando inovar, mas para trazer benefício para o associado. E, na verdade, para a família inteira. Né? Eu acho bacana porque o clube, ele tem as pessoas que, né, pensam em cuidar da saúde, fazer um exercício, fazer um esporte, né, eles têm as demandas, né? Eles têm as oportunidades. Né? O clube que dá essa oportunidade para a pessoa que, eu gosto de bicicleta, eu gosto de tênis, eu gosto de vôlei, eu gosto de musculação, eu gosto de, né, natação. Então, quer dizer, tem as oportunidades, só fica sem fazer quem realmente não quer estar a fim de fazer nada. Né? Você vê que no clube hoje a concentração maior de sócios está na academia? Eu não tenho essa informação ainda precisa, entendeu? Então eu prefiro... Porque o que eu vejo regionalmente, quando você fala academia... A academia, assim, ela trouxe muito associado para o clube. Desde a época que a gente implantou, foi um diferencial. Para você ter ideia, a gente quando implantou a academia ela tinha um fisioterapeuta. Todos os alunos passavam por uma avaliação física e antropométrica. Igual antigamente, tinha que ser feito. Né? Na academia eu faço até hoje. Antropométrica. Eu dei aula na faculdade lá de medidas e avaliações. E por que você... Né? E aí eu coloco isso na são academia. Coisas importantes. Eu também acho. Mas você tem que colocar isso com passos, com explicação, com conhecimento. Da importância, né? Da de importância, se fazer. do significado daquilo. Entendeu? E o significado começa com eventos como esse. Também. Por quê? A gente vai ter, não é só o evento, nós vamos ter o Gonai falando sobre o trabalho de força e motivação. Eu vou lá falar um pouquinho lá com a galera. A gente vai ter uma nutricionista em breve falando da importância. E aí eu vou contar com você também, Milena. Tá bom? Porque, eu vejo a Milena nadando lá, ela faz o treinamento com o Rosenberg. Eu acho que ela nada lá. Ela veio aqui com a gente, não veio? Veio. A nutricionista? Já. A Milena já fez natação comigo lá, já aprendeu técnica, ótima profissional. Que ela está fazendo triatlo agora. Já fez triatlo. Acho que agora tem competição deles esse final de semana lá no Rio. E eu não vou por causa do evento. Triatlo. Porque aí eu vou para abrir a rede mais para esse lado, né, para furar um pouco da bolha da musculação e conhecer um outro pessoal, que é esse pessoal que tem um desgaste maior
e que tem umas histórias de entrada em cada esporte. Então é engrandecedor para mim e para conhecimento é muito bom também, porque eu vou conhecendo todos os setores e como é que foi entrado ali, entendeu? E tem, né? E tem demanda, né? Tem demanda. Todos os esportes têm as suas demandas, né? E assim, é a maior competição de Minas, não, do Brasil nessa parte. Então, quer dizer, aí eu conversei com o Lucas, o Calil, que está fazendo treinamento também. Veio aqui também. E ele falou que vão ter uns europeus lá que tem as melhores marcas do mundo. Então, quer dizer, você tem as referências perto de você. E aí são provas que eu perguntei de duração de até 6 horas e 40, sem parar. Ou seja, precisa de uma suplementação. Precisa de muita coisa. Precisa de hidratação, precisa de suplementação, precisa estar muito bem psicologicamente. Tudo moderno, né? Tudo muito moderno, tudo muito controlado, chip, essas coisas, tudo para saber se a pessoa está bem. Então, quer dizer, tudo, né, dentro do esporte, no seu setor, e aí você organiza isso tudo e consegue fazer essa junção. Eu acho muito legal. E o Remo, eu tenho certeza que você vai começar a trabalhar isso também, e esses setores, né, para se complementar. De repente, daqui a pouco você tem um atleta despontando aí, uma joia que você pega em Cataguases, que às vezes, com o seu olhar já, da sua experiência, da sua bagagem, você consegue enxergar ali um atleta, coisa que uma outra pessoa não conseguiria ver. O triatlo é um esporte que eu me identifico muito, porque eu já pratiquei durante 1 ano e meio, dentro do período da faculdade. Era mais uma coisa que eu conseguia fazer. Mil funções. E eu tenho um grande amigo do triatlo, né? 2 grandes amigos, né? O Alexandre Ribeiro, que é uma das referências no Brasil do triatlo. Inclusive, ele vinha antes da pandemia para fazer A gente, como trabalhou com alguns cursos, né, ele vinha fazer o depoimento dele de vida aqui, né, para a turma. A gente tem um grande triatlo, mais de um, na verdade, em Cataguases, além do Rosenberg. O Rosenberg também já nadou na academia lá, eu já dei treino técnico para melhorar a técnica dele. Né? Ele é um cara muito esforçado, é uma referência aqui para Leopoldina, né? Poderia falar. E falo do Leitão e falo de um amigo e médico que a minha esposa foi até hoje, do Roberto Marinho também, que é um atleta de primeira e mantém master até hoje. Né? A gente recebeu aqui no programa, né, alguns, o Calil, né? O Calil veio, o Lívio, que é o oftalmologista, veio também. Veio a Milena, que também compete. O Rosenberg, o Anzolin, Vinícius Anzolin também. Que é daqui de Leopoldina? Tem uma equipe muito boa e só está crescendo, cara. Aí vejo o Chiquinho, que está na equipe também. O Chiquinho não veio aqui até hoje, mas a gente vai convidar uma hora, né? E sabe o que eu acho bacana? É que só vai aumentando. Antigamente você não via isso. Agora, um vira referência para o outro, que vira referência para o outro. Eu acho que, assim, quanto mais pessoas fazendo exercício, né, melhora a capacidade da cidade de aparecer, de estar no evento. Foi um pioneiro aqui na cidade. Foi. Ele veio aqui no programa, nossa, foi uma entrevista bem legal. É tanta coisa, cara, que a gente fica até sem tempo, porque são histórias, demanda tempo, até para poder explicar como é que foi o acontecimento. É um programa assim que você levaria ali umas 4, 5 horas ali, e pelo menos ali uns 200 cortes ali para poder ver as coisas interessantes, para a pessoa se interessar em escutar a cada 4 minutos de fala ali, a cada 30 segundos, porque tem muita coisa interessante. Passa rápido, né? E a gente quer falar tanta coisa e aparece coisa para falar. A gente vai se encaminhando pro final do programa, né? Então a gente vai pegar os agradecimentos. Mas antes eu quero que o Dengo nos fale, né? Onde é que a gente foi visto hoje, né, Dengo? Fale com a sua grande voz aí. Boa noite para vocês aí. Prazer receber aqui, né, os amigos aqui. Vim aqui nessa mesa aqui mais uma vez aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu saio daqui com mais um aprendizado muito grande. Isso para mim é muito bom. Eu já tive o prazer, vou começar ao contrário. Eu tenho o prazer de conhecer o Júlio lá de Cataguases, lá, conhecer a família dele lá. Né, estava sempre batendo papo lá, eu estava sempre cantando lá, agora estou voltando também com a antiga. A cunhada dele, a esposa dele, os filhos dele, eu conheço a sogra dele, que é música. Já tive o prazer de cantar com ela, tocando lá também, uma pessoa muito maravilhosa. Leva um abraço do dedo para eles, tá? Pode deixar. E bom demais
ouvir a sua fala aqui junto do nosso amigo aqui, Gonai, e do Juliano aqui. Bom, tenho certeza que quem está ouvindo o programa e está curtindo aí de todas as partes aprendeu muita coisa com você hoje aqui, porque falou de coisas boas. Ó, eu vou começar aqui porque tem pessoas que não querem aparecer, que entram na estatística que a gente tem aqui, né, de países que estão fora, que tem mais de 20 pessoas que ficam daquele jeitinho por fora. Mas no momento tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Bélgica, nos Estados Unidos novamente, na Rússia, no Brasil. Hoje, Cataguases, Florianópolis, São José, Bruxelas, Rio de Janeiro, Leopoldina e muito mais. Isso aí. Com certeza. E parabéns pelo programa aqui, mais uma vez. Meu amigo Júlio! Pô, obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo. Prazer estar de volta aqui. Estar de volta aqui. Não poderia deixar, né, papai? Pensa, pai. É isso aí. É sempre um prazer. Sempre precisar de mim também aqui. Vocês podem contar que eu vim aqui. O Arnaldo, ele tem algumas coisas com a família. Sim. Um parente que está cuidando. E a gente deixa aqui as saudações para ele lá e melhoras para os parentes dele lá. Eles têm que cuidar, igual você estava cuidando da mamãe lá, isso é muito importante. Arnaldo, melhoras para os seus parentes aí, para você também, tudo de bom. Mas sempre um prazer quando você está pilotando aí, você deixa a gente bem à vontade. Eu adoro vir aqui. Você pilota aí, você tem o time da coisa aí pra gente. É uma musiquinha de fundo aí. Só na Loki. Cara. Obrigado. E endossar suas palavras aí em relação ao nosso amigo. Eu posso já chamar de amigo porque a gente vê que o Júlio ele já tem essa vibração positiva. No entanto que o Gustavo falou bem dele, então assim, já sabe, né? Então amigo, quando é amigo assim, que a gente tem, quando fala de uma pessoa bem, você já pode saber que essa hora ela é 100% positiva. Então eu já deu para sentir logo com os 2 primeiros minutos de conversa aqui com o Júlio, que é um cara totalmente do bem. Parabenizar todo esse trabalho, toda essa experiência, toda essa bagagem, e assim, dá vontade de ficar mais tempo do lado dele. Para quê? Para ter um aprendizado. Tem muita coisa que o Júlio pode passar pra gente. Então assim, eu falo que eu sou um eterno aprendiz. Eu nunca vou saber nada, nunca vou saber tudo. A gente está sempre aprendendo. Na verdade, tem hora que eu sinto assim, eu não sei nada perto do que está acontecendo. Mas assim, o que me deixa feliz é saber de ter pessoas como o Júlio, com pacientes, com essa parte emocional controlada e com paciência de poder passar para as pessoas no formato administrativo e tanto com essa história esportiva, né? De toda essa bagagem. Então, eu queria te agradecer de coração, um prazer, e sábado eu estou lá com o Renato lá fazendo a cobertura e espero estar mais vezes lá. Você me convidou. Na verdade, eu vou em Cataguases todo dia. Eu falo que Cataguases é bairro de Leopoldina. Aí o pessoal fica puto comigo lá. Eu falo assim, então eu vou inverter. Leopoldina é bairro de Cataguases. Vocês ficam lá com a sede. Mas é tão perto, né? 2 cidades que sempre, né? De 18 minutos você está lá, 20 minutos você está lá. Então são cidades irmãs. Acho que nunca teve rivalidade, se teve foi uma época de desinformação. Desinformação, porque aquela coisa que ia para brigar não existe isso mais. Então assim, eu acho que hoje a gente está mais unido que nunca. A gente tem uma empresa que chama-se Energisa, que faz essa ligação, que ela gera emprego para cá, e aí, entendeu? E Cataguases ajuda muito nisso. Então assim, são cidades irmãs sim, entendeu? Eu amo Cataguases, estou lá, eu trabalho lá há 14 anos com suplemento, entendeu? Estou lá quase todo dia. É mesmo, Juliano, de vez em quando eu mando mensagem, parece que eu estou em Leopoldina lá. Porque eu ando na rua lá, eu ando do mesmo jeito que eu ando aqui. Entendi. Todo mundo mexe comigo, eu mexo com todo mundo, eu conheço todo mundo, então eu me sinto em casa. Então, até porque eu já namorei lá há 3 anos, então tem um caso assim, de amor com o Cataguases. Então eu admiro. Conheço bastante gente lá, então eu tenho certeza que você foi hoje, cara, um presente aqui que eu ganhei aqui, sem querer, e que foi me apresentado antes pelo Gustavo. Então
Eu só tenho que agradecer também. Eu te agradeço pela presença de hoje. E o Renato para despedir agora, porque senão o Renato chora. O Renato... Eu estou vendo os agradecimentos. O Juliano sempre ele foi, o agradecimento era sempre com ele. Ele que fazia essa introdução. Então você já viu que ele sempre faz uma introdução bacana. E eu sempre gosto que ele faça essa quando ele está aqui, porque ele é um cara muito divertido. Na verdade, eu mergulho na história da pessoa. E eu presto atenção do começo ao final. Mesmo eu não sou de pauta. Eu sou do papo solto, né? Papo solto. Então eu nem olho lá. Só que assim, me interessa a história da pessoa. Então eu vou captando tudo. Então você vê que a pessoa está falando com propriedade de tudo que ela fez na vida. Não teve ali... A pessoa não consegue fazer uma invenção ali de uma coisa que ela não fez. Então você vê. E até pelo jeito dela narrar os fatos da vida dela. Então é essa verdade que a gente sente. E isso me dá prazer de chegar no final. É o mínimo que eu posso fazer, é agradecer a sua história para mim e para quem está escutando a gente. E aí, ó, agora eu arrepiei, cara. Eu arrepiei comigo mesmo agora. Ele se emocionou consigo mesmo. Olha só, acabei de chorar. Eu falei que ele, no agradecimento, ele dá show. Você pode ser professor tranquilo, porque professor, a gente sempre brinca, falei isso com os alunos agora. O professor, ele tem a arte de cuidar. E ele precisa desenvolver essa arte de cuidar. Na hora que ele cuida, entendeu? E transforma o conhecimento, muitas vezes, em ciência, porque pesquisa, né? O doutor está pesquisando. Mas o professor do dia a dia, ele está cuidando o tempo inteiro das crianças. Está cuidando. Ele está vivendo aquilo. Isso. E a criança, ela está prestando atenção naquilo. Então, a melhor recompensa que a gente pode ter é quando você passa na rua, o professor ali, e vem cá e dá um abraço no professor. Ou seja, um agradecimento, né? O professor é marcante na vida da gente, né, cara? E o próprio nome, né? Professor é um cara que ensina, que cuida, que está perto. O Juliano tem suas características, porque, né, além dele... Ele é um cara que mexe com suplementos, ele sempre tenta deixar a pessoa, né, assim... eu não consigo comprar esse, mas eu tenho esse. Então, quer dizer, é um cara que está sempre querendo ajudar, né? Assim, com a suplementação. E traz eventos aqui que... Quase ninguém eu vejo trazer, ninguém praticamente, e ele traz exemplo para todo mundo participar, igual ele falou, gratuito. Entendeu? Quer dizer, é um cara que está sempre motivando a cidade. Então tem que ser valorizado também. Com certeza. Né? Eu queria que você fizesse seus agradecimentos também, Júlio, que daqui a pouco eu vou agradecer a galera aqui para poder a gente ir para o finalzinho. Então eu agradeço a vocês aí pelo grande momento aqui de amizade, né? Aqui realmente é um papo com o Gonai, agora com o Juliano e o Dengo. E com o Dengo, tá? Foi muito gratificante. Espero que a turma que tenha assistido aí tenha gostado. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado em relação a esse Passa seu Instagram papo. aí pro pessoal que às vezes fica querendo, quero saber mais, quero conhecer, quero perguntar, que o Júlio é o professor referência, igual eu falei aqui na região. Passa o Instagram pra galera aí, Júlio. Se eu não me engano, é Júlio _ Carias 31. Vamos ver se é. Você não segue ele ainda, agora vai seguir. Aqui agora. Novas que vão, né, aparecendo pra gente. Eu queria mandar um beijo lá pros meus meninos, pra minha esposa, Júlio pra minha mãe. _ Carias 31. Isso. Tô seguindo. Garoto. O Chanuel segue ele. Aí, ó. Tem uma galera de o pessoal conhece os alunos, deve ter sido aluno. Com certeza. Né? E os abraços, Júlio, vamos lá. Para a esposa, para os meninos. Para os meninos, para a turma da academia. A gente tem uma família dentro da academia também. Então, eu posso falar do Cássio, que está com a gente lá há alguns anos, né? Todo mundo fala que é o filho. E... Né, a família, a gente fala a família de uma forma geral porque a família é o nosso lar. É onde a gente tem que estar empenhado, né, nos momentos de alegria e nos momentos que não são alegres. O nosso que passam refúgio, a ser, né? Isso, que passam a ser positivos. Então, eu sempre prezo por isso e por onde que a gente vai, a gente sempre tem que levar a família. Uma coisa que eu acho importante também falar aqui
num dos cursos que a gente vai buscando conhecimento, aprimorar, eu levei um depoimento de uma aluna que foi, assim, uma emoção para muita gente ouvir. A gente estava tava terminando meu trabalho no curso de pós-graduação e eu levei um depoimento de uma aluna que está com a gente há 30 anos. Ou seja, ela está com a gente desde o início da academia, desde a inauguração da academia. E ela é aluna até hoje. Um abraço para a dona Aparecida, se ela estiver ouvindo aqui, porque ela emocionou todo mundo que estava na hora que ela depois. Por que a gente consegue reter uma aluna por 30 anos? Porque a gente dá resultado. Sim. Mas principalmente porque a gente consegue cuidar da pessoa. E dou um abraço também na turma de hidroginástica, que está presente com a gente lá mesmo, no frio. Corajoso, né? Mas isso é a importância do exercício. A importância dos exercícios. Um abraço para a turma da prefeitura, que eu não podia deixar de falar, que a gente está em 3 escolas na prefeitura, né? Mas tenho certeza também que a turma do Carmelita, do Flávia Dutra, da Tia Lilia lá também pode estar ouvindo aqui. E os meninos a gente cuida do mesmo jeito, desde o infantil, né, até o 5º ano, do 6º ano até o 9º, é onde a gente tem a oportunidade de trabalhar. E na faculdade, que a gente é tutor ainda da Unopar lá. Um abraço para os meninos lá, que alguns já estão estagiando na academia. Unopar é o quê? É uma universidade? A Unopar é uma universidade online. Legal. Na verdade, hoje talvez a maior do Brasil no curso online. Que legal, Júlio. E existe eu sou tutor da parte do bacharelado, os alunos fazem aula prática na academia. Que bacana. Pessoal, só tenho a agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Júlio, que a gente conversou, veio, né? Ele todo animado, ele sempre dá aquela alegria aqui no programa. O Dembo, que acompanhou a gente. E agradecer um amigo, né? Foi muito importante quando eu iniciei minha... né, lecionando, né, na Unipac daqui. Eu gostei muito, fui muito bem recebido. Eu acho que ele me ensinou muito, que ele me deixou sempre muito à vontade, né? E eu era bem novo na época, então quer dizer, tem muito tempo. Novo e com muito conhecimento. Conhecimento. E assim, é bom quando a gente consegue transmitir conhecimentos, né? Quando a gente forma profissionais. E você que ainda tem mais tempo que eu, você deve ser muito orgulhoso disso. E eu sei que você é referência na cidade de Cataguases, Leopoldina e região. Então eu só tenho a agradecer também a sua visita aqui, pelo presente também, que foi, nossa, bem especial. Amanhã, se bobear, já estou usando essa camisa aqui, GG, né? Vai caber, né, Júlio? Se não couber você, vem pra quem? Vem pra quem? Vem pra você? Eu tô mal com você. Então vai pegar, não. Pessoal, agradecendo também ao Pâmero Fonseca Furtado, que foi o Pâmero que já veio aqui também no programa. Paulo José, que deve estar aí para, talvez na semana que vem, já no programa também, do nosso patrocinador. Marli Montes, a mãe do Diego, que veio aqui também no programa, pessoal da Carto Solar. E Papo com Guaná, e tem muitas outras pessoas também agradecendo, que não vai dar para eu poder falar todo mundo agora. Chamando ele de Mestre dos Magos. Mestre dos Magos, cara. Joel Mendes. Joel Mendes, foi aluno lá da Unipac. Foi meu aluno também. Mestre dos Magos. É isso aí. É isso aí. Joelzinho. Pessoal, um grande abraço também aos nossos patrocinadores da Mata Bebidas, Leopoldina Turismo, Drogarias Cotegipe, os polivitamínicos Max Corp, acelerando aqui. Academia Gonai Fitness, Academia e Céu Azul News, do nosso amigo youtuber Paulo. Pessoal, também não esqueçam nossas redes sociais, tá? A gente acabou lá, tá acabando aqui ao vivo no Instagram, @Papo com Gonai. Também estamos no Papo Fit, Papo com Gonai, também no Facebook. E depois essa matéria vai estar editada lá no YouTube, Papo com Gonai. Sábado estaremos no primeiro campeonato de supino masculino, supino reto, masculino, 2024, no Clube do Remo, dia 22/6, a partir de 10h30 da manhã. Estaremos lá fazendo uma matéria, né? E a gente vai dar uma palavrinha lá pro pessoal também, motivando, né? Explicando um pouquinho dos treinamentos, e a gente dá a nossa contribuição sempre para todos. Pessoal, só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Quem vai ver depois também, muito obrigado. Tá? Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo programa, hein? Tchau. Valeu!